Nesse último sábado, eu atendi um paciente de 40 anos que está em acompanhamento cardiológico por um histórico de 2 infartos. Um cateterismo com obstruções moderadas importantes em todas as artérias do coração. E aí, ao tentar entender melhor o que levou a um quadro tão agressivo de infarto no paciente tão jovem, de forma tão precoce e agressiva, eu pude perceber que ele não tinha os fatores clássicos para essa doença. Um paciente que não fumava, que não era diabético, que tinha um peso ideal, que sempre foi ativo fisicamente, que não era diabético, que não tinha uma história familiar tão significativa para pensar em uma causa genética. Porém, ao questioná-lo sobre o fator estresse, ele nos trouxe o grande fator de risco para um infarto tão precoce e grave no seu caso. Ele me relatou que nos últimos 20 anos ele mora numa grande cidade, num bairro onde tem muito barulho, muita desorganização e sobre uma sobrecarga muito grande também de estresse no trabalho. Então, a partir dessa história, dessa avaliação mais minuciosa, eu pude perceber que o fator de risco que levou ele ao infarto grave, precoce e agressivo foi uma intensa sobrecarga de estresse. E outro ponto que me fez refletir sobre o impacto que o estresse teve no caso dele foi que ele pontuou muito bem que quando ele ia para a cidade de origem dele, na Bahia, num ambiente mais tranquilo, ele não sentia nenhum dos sintomas que eu acompanhava nos últimos anos dessa síndrome de ansiedade generalizada, de estresse crônico, como a dor no peito, a insônia e o medo. Então, esse caso relata muito bem o grande peso que o estresse, né, intenso e permanente exerce sobre a saúde cardiovascular, podendo até levar a casos graves, precoces e agressivos, como desse nosso paciente. Então, não restou dúvida, a causa do infarto desse nosso jovem paciente foi o estresse em que ele está sendo submetido aí ao longo da sua vida. E parece às vezes que é frescura, mas não é, é fisiologia. O estresse crônico, intenso e repetido desorganiza o nosso sistema neuroendócrino, libera substâncias que são pró-inflamatórias, que é uma das bases da doença aterosclerótica que leva ao infarto, e também leva a disfunções do nosso equilíbrio autonômico. Então, esses 3 fatores desencadeados pelo estresse podem causar doenças graves cardiovasculares de forma precoce. Então, muitas vezes, mudar de ambiente, mudar de cidade, mudar de trabalho, podem ser medidas necessárias para o tratamento e para a prevenção de doenças cardiovasculares. Para a gente ter ideia do impacto, né, que a nossa saúde mental exerce na nossa saúde cardiovascular, nesse ano, no Congresso Europeu de Cardiologia, foi lançada uma diretriz que trata exatamente sobre a importância e as conexões que a saúde mental exerce sobre as doenças cardiovasculares. E a diretriz traz justamente essa informação, que não existe promover saúde cardiovascular sem se falar e sem se controlar os fatores responsáveis, né, pelas disfunções da nossa saúde mental. Então, fica aqui um alerta sobre o impacto que o estresse pode exercer na sua saúde cardiovascular e que pode te levar a doenças graves.